espero que vocês estejam bem, estejam com saúde e também estejam gostando das nossas aulas, né? Hoje eu vim dar aula para o Ensino Fundamental 1 e a matéria é História, e o assunto hoje que a gente vai abordar é o Quilombo dos Palmares. Normalmente os escravos eles desembarcavam nos portos do Rio de Janeiro, no Recife e em Salvador. Os escravos eram levados a lavouras da cana-de-açúcar e do café e posteriormente para as minas. Então eles vieram para o Brasil para trabalhar principalmente na lavoura, né, da cana-de-açúcar. Depois que o desenrolar, também começaram a levar eles para as minas, né? E também levavam eles para as fazendas de gado e também fazia diferentes trabalhos, né? Carregava comida, trabalhava nas casas dos senhores, nos afazeres domésticos. Nas cidades eles eram também explorados como vendedores, carregando frutas e comidas produzidas pelos seus donos. E eles também, para que eles não fugissem, eles traziam cangas no pescoço. Quando aqui chegavam, tinham até de seguir a religião dos seus donos. Então, eles vinham de lá da África com sua religião, né? Mas como eles passavam a ser escravos, eles não tinham nem direito de cultivar a religião deles aqui também. Então, eles tinham a mesma religião dos donos deles, eles tinham que também seguir essa religião dos donos dos seus senhores. Muitas mulheres passavam a ser mucamas, cozinhando, cuidando da casa, lavando roupa. Para muitos senhorzinhos e sinhazinhas, as escravas tornavam-se mãe preta ou mãe de leite. Então, até nisso, as mulheres negras, as africanas, até as negras escravas serviam como mães de leite. No caso, a sinhazinha não tinha leite para amamentar seu filho, então ela usava também a escrava para amamentar os filhos delas, os filhos dos brancos. Muitas vezes os escravos eram atacados pelo banzo, doença causada pela saudade de sua terra natal, chegando a definhar até a morrer. Devido aos maus tratos também, eles fugiam, mas era perseguido pelo capitão do mato. O capitão do mato era tipo um capitão mesmo, só que a função dele era resgatar, era capturar os escravos fugitivos e trazer de volta, vivo ou morto, dependendo, porque muitos escravos não se deixavam, né, ser capturados. Eles preferiam morrer a ter que virar escravo novamente. Quando conseguiam fugir, eles criavam os quilombos, entre os quais o mais importante foi o de Palmares, nas serras de Alagoas e Pernambuco. Foi assim chamado porque no local onde estava havia muitos palmeiras. Então, esse lugar era chamado de Palmares por causa das palmeiras, eram muitas palmeiras. Então, eles fizeram esse refúgio e chamaram de Quilombo de Palmares, por causa das palmeiras. Uma curiosidade aqui que eu vou falar do Quilombo dos Palmares, ele reuniu cerca de 20 mil pessoas, entre escravos fugitivos, indígenas também e brancos fora da lei. Seu último líder foi Zumbi, pela sua bravura virou lenda. Nós conhecemos lá em Salvador, lá no centro histórico, tem até uma estátua de Zumbi de Palmares lá.
Se vocês puderem depois dessa pandemia passar, vocês irem lá e ver quem já foi, né? E sabe que lá tem a estátua dele. Ele ficou muito conhecido porque ele lutava a favor dos escravos. E ele era também, ele virou um marco, né? Da resistência e da consciência negra no Brasil. É tanto que o Dia Nacional da Consciência Negra, que é 20 de novembro de 1695, foi quando fizeram essa data para homenagear, né? E também foi quando Zumbi, vítima de traição, foi morto numa emboscada e teve sua cabeça espetada e exposta na praça, que foi também lá no Recife. Zumbi de Palmares, o mais famoso dos quilombos foi o quilombo dos Palmares, como eu já tinha dito, a atual Alagoas que é hoje. Esse quilombo era chefiado por Zumbi. Houve 25 expedições que tentaram destruir o quilombo dos Palmares, mas não tiveram sucesso. Diante da tal resistência, o governador de Pernambuco contratou um bandeirante paulista, Domingos Jorge Velho, para destruir o quilombo, porque temia sua força. Então, como era... Eles deixavam tanto os escravos quanto os brancos que cometeram algum tipo de, como eles diziam, né, que sem lei, e também os indígenas, e tinha muita gente, e eles estavam com medo desse crescimento do quilombo. Então o governador ficou com medo e contratou um bandeirante para destruir o quilombo. Zumbi ainda tentou resistir com algum de seus homens, mas foi traído e preso, e sua cabeça foi cortada, presa a um poste e exposta numa praça do Recife, para que servisse como exemplo aos demais escravos. O primeiro ataque de Domingos Jorge Velho fracassou, mas depois que recebeu um reforço de 3.000 homens, ele conseguiu entrar e massacrar os habitantes do quilombo do Palmares. E assim matou um dos mais importantes, né? Que foi do Zumbi de Palmares. Que ele ficou bastante conhecido e até hoje a gente conhece e sabe pela luta que ele fez para poder ajudar os escravos a não serem mais escravos, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima aula. Fique com Deus e até a próxima.